Que bom estar junto com você, estudando a Bíblia mais uma vez aqui no Revivados por Sua Palavra. Que bom me encontrar contigo nesta hora, nesta manhã, para ler Ezequiel 24. Na verdade, vamos apenas fazer uma reflexão, conversar um pouquinho sobre esse capítulo. Você deve ler Ezequiel 23 nos detalhes, todo o capítulo, desde o início até o final, porque você precisa ter um momento com Deus a sós. Mesmo quando a gente lê todo o capítulo aqui, no caso daqueles capítulos menores, isso não substitui a tua comunhão com Deus, porque é diferente. É claro, a gente tem que orar a Deus e Senhor Deus, qual é a tua revelação para mim nesse dia? O que o Senhor espera que eu faça? Eu vou ler a tua palavra, a Bíblia Sagrada, e quero ouvir a tua voz. E Deus, tenha certeza, vai falar com você. Ele pode usar uma vírgula, um ponto, às vezes, para mexer com a gente. Porque Deus é poderoso, não é? E Ele usa a sua palavra para transformar vidas. Bem, vamos orar juntos então nesse momento, buscando a presença do Senhor e a sua sabedoria para mais este capítulo. Querido Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem sido bom conosco. Dirige-nos com a tua sabedoria. Em teu nome oramos. Amém. Bem, então, por meio de uma parábola de uma panela que cozinha algo, é mostrado a irrevogável condenação de Jerusalém, aqui em Ezequiel 24. Aqui também mostra a ausência de luto por parte de Ezequiel pela morte da esposa e mostra a calamidade dos judeus, que é uma tristeza, né, tão grande que acaba não suscitando lamento. Então, vamos aí conversar um pouquinho sobre esta parábola de Ezequiel 24. Lembre-se que parábola é um processo usado para ilustrar com fatos da vida comum, verdades morais ou religiosas. Parábola é uma comparação de fatos familiares com verdades espirituais. É também uma história terrena com significado espiritual. Jesus foi um mestre de utilização de parábolas. Vamos dar uma lida então na parábola de Ezequiel 24. Vamos ler desde o verso 1 até o verso 14. Diz a Bíblia: Veio a minha palavra do Senhor em o 9º ano, no 10º mês, aos 10 dias do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia. Porque, veja o que ele diz aqui, escreve o nome deste dia. Porque o rei da Babilônia se atira contra Jerusalém nesse dia. Propõe uma parábola à casa rebelde e diz-lhe: Assim diz o Senhor, Senhor Deus: Põe a lume a panela, põe-na, deite-lhe água dentro. Ajunta nela pedaços de carne, todos os bons pedaços, as coxas e as espáduas, enche-a desses ossos escolhidos. Pega do melhor do rebanho e empilha a lenha debaixo dela, faze-a ferver bem e cozam-se dentro dela os ossos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada dela. Tira de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha. Porque a culpa do sangue está no meio dela. Derramou-o sobre penha descalvada e não sobre a terra, para cobrir o pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Que mais diz? Eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não fosse descoberto. Portanto, assim diz o Senhor: ai da cidade sanguinária, também eu farei pilha grande, amontoa muita lenha, acende fogo, cozinha carne, engrossa o caldo, ardam os ossos. Então porás a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça, e sobre o seu cobre se torne candente, fundam-se a sua imundícia dentro dela, e se consuma a sua ferrugem. Na continuação, ainda a partir do verso 12, diz: trabalho inútil, não sai dela sua muita ferrugem, nem pelo fogo. Na tua imundícia está a luxúria, porque eu quis purificar-te e não te purificaste. Não serás nunca purificada da tua imundícia, até que venha a ser satisfeito o meu furor contra ti. Eu, Senhor, disse: será assim, eu farei, não voltarei atrás, não pouparei, não me arrependerei, segundo os seus caminhos, os teus caminhos, e segundo os teus feitos será julgada. Assim diz o Senhor Deus. Uau! Então o verso 2, aqui no verso 2, é ordenado ao profeta anotar o dia exato, lembra? O dia exato em que ele deu a mensagem. E o anunciar como o dia em que Nabucodonosor começou o ataque a Jerusalém.
Uma vez que Babilônia ficava a cerca de 800 quilômetros de Jerusalém e a mais de uma vez e meia essa distância pela estrada regular, né? A notícia não poderia ter alcançado o profeta por meios humanos. Portanto, posteriormente, quando eles receberam informações sobre o ataque a Jerusalém, os cativos tiveram, ao se comparar as datas, eles tiveram prova suficiente de que as mensagens de Ezequiel eram de origem divina. Deus multiplica as evidências do caminho a seguir para aqueles que estão dispostos a ouvir a sua voz, indicando o caminho. No verso 4 diz que eles estariam, ou que estaria, aliás, na panela, todos os pedaços de carne, as partes melhores, todas são mencionadas ali. E estas partes poderiam simbolizar as classes mais altas. No entanto, a menção de vários pedaços, várias partes, pode não ser uma referência a classes, mas uma forma de enfatizar que todos, até os melhores, seriam envolvidos na ruína. Todos estão envolvidos no pecado e não querem se afastar dele, então todos receberão a condenação. Bem, aí vem o verso 13. O verso 13, ele diz, vou repetir com você, o seguinte: na tua imundície está a luxúria, porque eu quis purificar-te, tu não te purificaste. Não serás nunca purificada da tua imundície, até que eu tenha satisfeito o meu furor contra ti. Eu quis purificar-te, diz o texto. Deus quer purificar a cada um de nós. Ele toma a iniciativa da salvação. E aí o verso diz, mas tu não quiseste. A escolha da perdição e também da salvação é nossa. Deus faz tudo, mas nós podemos escolher. No verso 14 é uma frase, lembra? Ele diz assim, segundo os teus feitos será julgada. Mais uma vez é enfatizada a verdade de que o nosso futuro está nas nossas mãos. Não são as nossas condições, mas as nossas decisões que determinam o nosso destino. Qual será a sua decisão? Bem, a segunda parte do capítulo, que vai do verso 14 até o 27, ela fala da morte da esposa de Ezequiel. Ezequiel foi informado de que a sua esposa, a quem ele amava, estava para morrer. Não é preciso inferir, a partir da linguagem usada aqui, que a morte dela foi resultado de uma ação direta da parte de Deus. Talvez a mulher já estivesse doente, havia tempo, e Deus quis adverti-lo de que ela morreria. Por uma figura de linguagem, com frequência se diz que Deus faz aquilo que ele permite, ou que Deus faz aquilo que ele não impede que aconteça. Então, geralmente os escritores bíblicos eles dizem, Deus fez isso, mas na verdade ele apenas não impediu que aquilo acontecesse. Na verdade, Satanás é que é o autor do pecado, Satanás é o autor do sofrimento e Satanás é o autor da morte. A perda da esposa de Ezequiel foi uma autoria de Satanás, mas ela foi usada por Deus para impressionar a mente do povo com a mensagem divina. A experiência de Ezequiel mostra que o dedicar-se ao serviço de Deus não significa imunidade contra o sofrimento e contra o infortúnio. Às vezes parece que os mensageiros de Deus até são mais atacados do que outros que não estão ativamente envolvidos na causa divina. Muitos desastres acometem os que se dedicam a Deus num campo missionário, por exemplo. Por vezes a morte repentina, às vezes a enfermidade sobrevém aos missionários. Essas calamidades não devem ser consideradas como golpes de Deus. Elas são resultados da obra de Satanás. As ações do inimigo contra os fiéis e mesmo infiéis mostram a verdadeira natureza do mal no grande conflito. Esse princípio é demonstrado na história de Jó, por exemplo. Contudo, quando o inimigo traz aflições, Deus pode fazer com que as aflições ou a tragédia se converta em bênçãos. Então, sejamos fiéis ao Senhor. Confiemos no Senhor. Ele cuidará de nós. E eu quero terminar a minha reflexão agora, voltando a frisar um texto que nós lemos aqui. E o texto diz o seguinte, veja aqui no versículo 14, diz a palavra de Deus. Eu, o Senhor, o disse, será assim. Eu o farei, não tornarei atrás. Não pouparei, nem me arrependerei. Segundo os teus caminhos, segundo os teus feitos, será julgada, diz o Senhor Deus.
3 coisas. Primeira coisa que esse verso fala para mim, então, é que aquilo que o Senhor fala se cumpre. A sua palavra é verdadeira. Ele não é um ser humano que fala uma coisa hoje, amanhã fala outra, depois fala outra coisa e que não está bem certo o que diz, né? Não. A palavra de Deus é fiel. Segunda coisa que esse verso me fala é quando ele diz, eu não me arrependerei. Não é o arrependimento humano, essa tristeza pelo pecado. Esse arrependimento aqui é apenas mudança de estratégia. E aqui Deus diz, eu não vou mudar a estratégia. Sabe por quê? Porque vocês não se arrependeram dos seus pecados. Porque vocês não mudaram de atitude. Terceira coisa que esse texto fala para mim é que o sofrimento, a angústia, a aflição, as lutas, quase sempre vêm por nossa própria causa, por nossa própria escolha. Então o texto diz, segundo os teus feitos será julgada. Os teus feitos. Eu me lembro de Apocalipse, capítulo 22, no versículo 14, quando Apocalipse diz o seguinte, Apocalipse, capítulo 22, lá no finalzinho da Bíblia, Apocalipse 22, verso 12, na verdade, diz assim, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Não somos salvos pelas obras, mas as obras revelam quem nós somos. Então, Deus pede que sejamos fiéis. Vamos orar por isso? Eu quero orar por você nessa hora, por esse motivo, para que Deus te ajude a ser fiel, para que Deus me ajude a sermos fiéis. Vamos orar. Querido Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro agora, pedindo que o Senhor nos ajude, a mim e a meus amigos que oram comigo agora, para sermos fiéis ao Senhor, para andarmos nos caminhos do Senhor, porque é em nome dele, o Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, amigo. Lembre-se, seja reavivado por sua palavra.